Oi, gente, mais uma aula de biologia e hoje nós vamos falar do ciclo do nitrogênio, um assunto um pouco delicado e talvez um pouco longo. Para isso, para não me estender, eu já vou direto ao assunto. Uma coisa que vocês precisam saber logo de princípio é que o ciclo do nitrogênio, ele é conhecido também como ciclo do azoto. Ele pode aparecer dessas duas formas, então não se assustem caso apareça com este outro nome, mas o mais comum é aparecer como nitrogênio, ok? O nitrogênio, ele nada mais é do que a sigla, para quem não sabe, o N2. N2 significa nitrogênio. Então, toda vez que você vê N2, é o nitrogênio. E o nitrogênio, ele é o gás que tem maior abundância na atmosfera. Então, tudo isso aqui em volta, o que nós chamamos de ar, ele é conhecido como é a atmosfera. E essa atmosfera, 78% dessa atmosfera é composta por nitrogênio. Só que tem um problema, o nitrogênio ele não consegue ser assimilado, ele não consegue ser assimilado por nós animais, nem pelos outros animais, e nem por plantas. Ele vai ser somente assimilado e fixado pelas bactérias. Por que que eu estou dizendo isso e por que que isso é super importante? A gente vai ver isso na hora que a gente for ver certinho o ciclo do nitrogênio. Mas isso é super importante pelo fato de que todo o ciclo do nitrogênio ele é baseado nisso. O animal e a planta não conseguem puxar o nitrogênio em si, então é preciso que as bactérias façam a fixação dele, transforme esse nitrogênio em várias outras coisas para que chegue até os animais, para que chegue até a planta. Então, este é a base do ciclo do nitrogênio, é esse ciclo que o nitrogênio vai percorrer para até chegar de volta aonde ele está, o início ao fim, um ciclo, por isso que se chama ciclo. Ele começa na atmosfera e ele termina na atmosfera, ok? Então, como eu disse, ele é o gás de maior abundância que existe na atmosfera, são 78%, mas ele é muito escasso no solo e na água. Então, o que nós vamos entender, quando eu mostrar o esquema para vocês, vocês vão entender de que quando a gente está vendo, eu até dividi o esqueminha que eu fiz em terra e a atmosfera e a parte do solo. Você vai perceber que no solo não existe a presença do nitrogênio. Ele já foi transformado. Vai ser transformado em amônia, nitrito, nitrato, que nós vamos ver. Mas o nitrogênio em si, ele só vai existir em forma de nitrogênio e etc., na atmosfera com maior abundância. Quando vai para o solo e para a água, ele já é muito escasso, quase que não existe. A água, gente, é uma situação complicada, porque hoje nós temos muitas ações do homem sobre a natureza, sobre as águas que existem. Então, quando eu digo que ele é escasso em água, eu estou dizendo numa água que não teve ação do homem, tá? Eu tenho aqui para vocês, eu vou compartilhar agora e a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio, como ele funciona, ok? E aqui eu tenho algumas nomenclaturas que nós precisamos saber antes de eu começar a falar do ciclo do nitrogênio. Então eu tenho aqui o que eu falei para vocês. O N2, ele é conhecido, é o símbolo, a simbologia do gás nitrogênio. O NH3 é o da amônia. O NH4 positivo é o do amônio, o NO2 negativo é o nitrito e o NO3 negativo é o nitrato. Sabendo disso, a gente vai para o esqueminha. Eu coloquei aqui no resuminho para vocês, tá? Mas eu vou abrir ele numa outra aba para ficar maior e para conseguir enxergar melhor. Bom, vamos lá. Esse aqui nada mais é do que o ciclo completo e complexo do nitrogênio. Gabriel, não estou entendendo nada, meu Deus, quanta seta, quanta coisa. Que coisa é essa? Já desisto. Não desista. É fácil. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. O nitrogênio, como eu disse, o ciclo do nitrogênio é justamente esse ciclo, esse caminho, o caminho todo que o nitrogênio vai fazer até saindo da atmosfera e voltando para a atmosfera. Então a gente vai começar pela parte de quê? Como eu disse para vocês, lembra que o nitrogênio ele não consegue ser assimilado, ele não consegue ser fixado por animais e nem por plantas? Exatamente, ele não consegue, não tem como. O que vai ser feito, o que vai fazer a fixação desse nitrogênio? As leguminosas. Mas, Gabriel, leguminosas são plantas, não são? Sim, leguminosas uma classe de plantas que nela você tem o feijão, você tem a soja, você tem a ervilha, o grão de bico. Isso são leguminosas. E essas leguminosas elas vão ser responsáveis por fazer a fixação do nitrogênio.
Tá, Gabriel, mas essas leguminosas não são plantas? Você disse que ele não é fixado e assimilado por plantas. Exatamente, essa é a questão. Ele não é por planta. Porque em si, na teoria, não é a leguminosa que vai fazer essa fixação, e sim a bactéria que tem na raiz da leguminosa. Quando a gente estuda sobre a leguminosa, a gente sabe que na raiz dela existem os nódulos. Nesses nódulos é que existem as bactérias, e são essas bactérias que vão fazer a fixação do nitrogênio, ok? Então a gente tem que entender o seguinte: existe o nitrogênio no ar, essas leguminosas, através das bactérias que existem em suas raízes, vão fazer a fixação. Porque em si, a planta em si, a leguminosa em si, não consegue fazer a assimilação do nitrogênio. Vocês precisam entender isso. Nenhuma planta e nenhum animal consegue fazer a fixação do nitrogênio. Quem vai fazer isso são as bactérias. As bactérias que existem aonde? Na raiz da leguminosa. E essas bactérias, elas existem ali e a gente tem uma relação ali de mutualismo. Gabriel, o que é mutualismo? A gente não viu isso, não vimos ainda, vamos ver. Mas, explicando rapidamente para vocês, o mutualismo é quando eu tenho duas espécies vivendo juntas e uma dependendo da outra, elas são dependentes, elas não conseguem viver separadas e as duas têm ganhos positivos. Então, tanto a bactéria tem ganho positivo, quanto a leguminosa tem ganho positivo. Se eu separar as duas, elas não existem. Isso é o mutualismo. Diferente, por exemplo, de um piolho, por exemplo, que ele vive na cabeça de uma pessoa, ele está sendo beneficiado, ele tem coisas positivas, já ele é um parasita, no caso. E já a pessoa que está com o parasita já não tem um ganho positivo. E eles sobrevivem um longe do outro. Agora, no caso do mutualismo, não. O mutualismo, as duas espécies são beneficiadas e as duas espécies dependem uma da outra. Então, a gente tem aqui as leguminosas, eu dei o exemplo do feijão e da soja, e as bactérias aqui na raiz. Essas bactérias que vão pegar o N2, gente. É a bactéria que vai pegar o nitrogênio. Então, essa bactéria pega o nitrogênio, ela faz a fixação. Quando ela faz a fixação, ela vai transformar esse nitrogênio em amônia, que é esse aqui, NH3. Então, a gente tem aqui o nitrogênio sendo pego fazendo a fixação, tendo feito a fixação pelas bactérias que existem na raiz das leguminosas e sendo transformado em amônia. Que bactérias são essas, Gabriel? A principal é a perdão. A principal é a Rhizobium, ok? Mas existem a Azotobacter e as cianobactérias, que a gente já viu um pouquinho sobre as cianobactérias. E a Azotobacter é só lembrar que nitrogênio e azoto é a mesma coisa. Então, essas bactérias e algumas outras vão fazer a fixação do nitrogênio e transformar ele em amônia. Só que a amônia não existe, não vai ser jogada no solo em forma de amônia. Ela vai passar por um processo de amonização e esse processo vai transformar ela em amônio, o NH4 positivo. Então, a gente tem aqui a amônia sofrendo o processo de amonização e indo para o solo como amônio. É aqui que entra o negócio. Então, a gente tem a amônia, o nitrogênio sendo fixado pelas bactérias, sendo transformado em amônia, a amônia transformada em amônio, o amônio transformado em nitrito, o nitrito transformado em nitrato, e aí depois a gente continua. Por quê? Vamos lá. Então, a gente tem a amônia, que é uma substância tóxica, ok? Eu até coloquei os símbolos aqui de toxicidade, porque ela é uma substância tóxica, assim como o amônio e assim como o nitrito. Gente, a amônia nós também liberamos, ok? Pela nossa urina, bem pouco comparado, mas sim. Esse processo de amonização, ele acontece e depois do processo de amonização, a gente tem o quê? O que nós chamamos de nitrificação. Gabriel, que palavra horrenda. Nitrificação, gente, nada mais é do que você transformar a amônia em nitrato. Por quê, Gabriel? Porque o nitrato, ele vai ter uma quantidade de oxigênio maior, que vai poder ser pego pela planta. Então, quando a planta, a árvore aqui, ou a grama aqui embaixo, ela vai conseguir assimilar. Lembra que eu falei que ela não conseguia assimilar o nitrogênio, que precisava da bactéria? Quando essa bactéria transforma o nitrogênio
em amônia, amônio, nitrito e nitrato, a planta, com a raiz dela, a grama e etc., consegue agora assimilar, ela consegue fixar essa substância. Então a planta, ela consegue pegar a amônia, ela consegue pegar o amônio, ela consegue pegar o nitrito, ela consegue pegar o nitrato. Qual a planta vai preferir? O nitrato. Por quê? Porque o nitrato ele possui mais oxigênio, porque ele não é tóxico e porque ele é o que a planta quer, mas ela pega amônia, ela pega amônio e ela pega nitrito. Precisam entender isso, porque muitas vezes a gente acha que a planta não vai assimilar a amônia, não vai assimilar o amônio, não vai assimilar o nitrito. Não, ela vai pegar, porque querendo ou não, são substâncias, são sais, são coisas que estão ali no solo que ela vai pegar. Mas a planta vai dar preferência, digamos assim, a buscar o nitrato. Por quê? Porque é o com maior oxigênio, ok? E é justamente isso. Esse processo de nitrificação nada mais é do que um processo químico de oxidação. O que é oxidação, Gabriel? Vai ganhando oxigênio. Então a gente tem aqui a amônia, que não tem nada de oxigênio. Depois a gente tem o amônio, né, que é quase a mesma coisa, também nada de oxigênio. Depois no nitrito a gente já consegue ver a molécula, olha o Ozinho aqui, do oxigênio. Então a gente tem menos oxigênio. E aqui a gente tem de novo 3, então a gente tem mais. Então se você lembrar que nitrificação nada mais é do que um processo de oxidação, um processo de ganho de oxigênio, você consegue lembrar a ordem. Você consegue lembrar que vai do menor para o maior, porque está ganhando oxigênio. Se está ganhando oxigênio, qual é que tem menos oxigênio? Amônia e o amônio, porque não tem molécula de oxigênio. Depois, eu tenho o nitrito, que tem 2 moléculas de oxigênio. Depois, eu tenho o nitrato, que tem 3 moléculas de oxigênio. E é a substância nessa categoria mais oxidada, e é por isso que a planta vai dar preferência para ela. Gabriel, o que essa planta vai fazer com esse nitrato? O processo da planta pegar o nitrato chama assimilação. Eu já repeti aqui várias vezes, acho que vocês já conseguiram entender que era isso. No momento que essa planta faz essa assimilação do nitrato, ela vai transformar essas substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. No caso, a proteína, o ATP, o DNA e o RNA. E a partir daí, o ser humano, o ser animal, o ser vivo, o ser humano e etc., vai conseguir pegar isso em forma de proteína, em forma de ATP, em forma de DNA, em forma de RNA. Então, o nitrogênio ele vai fazer todo esse percurso para conseguir chegar nas plantas e para conseguir chegar nos animais. Deu para entender mais ou menos isso? Então vamos voltar aqui. Então, amônia para amônio, amonização. Amônio para nitrito, nitrosação. É só lembrar nitro, ó, nitrito, nitro, nitrosação. Depois do nitrito para nitrato, nitratação, ok? Então a gente tem o processo de amonização, que é quando eu transformo a amônia. Vou começar aqui do começo. A gente tem o processo do quê? De fixação. Quando o nitrogênio se transforma em amônia. Essa transformação chama fixação e é feita pelas bactérias, a Rhizobium, por exemplo, que existe nas raízes de forma mutualística, através do mutualismo, nas leguminosas, ok? Então, transformou em amônia. Depois eu tenho o processo de amonização, que é a transformação da amônia em amônio. Depois eu tenho o processo de nitrosação, que é a transformação de amônio em nitrito. E depois eu tenho o processo de nitratação, que é de nitrito para nitrato. Isso aqui tudo, desde a amônia até o nitrato, esse processo todo que eu separei aqui, fui falando em partes, é chamado de nitrificação, que é um processo químico. E as bactérias, lembra que eu disse que aqui a bactéria que fez a fixação, que transformou em amônia, é a mesma coisa. Então, as bactérias que vão transformar o amônio em nitrito e o nitrito em nitrato são chamadas de bactérias nitrificantes. E aí que entra um BO que vocês precisam lembrar. Se cair que a Rhizobium, por exemplo, ou as bactérias presentes na leguminosas são bactérias nitrificantes
está errado. Elas são bactérias fixadoras. Fixação, lembra? Ela faz fixação, então elas são fixadoras. As bactérias nitrificantes são aquelas desde a amônia até o nitrato. Aquelas que vão transformar amônia em amônio, amônio em nitrito, nitrito em nitrato. Ok? Então, essas bactérias são nitrificantes. A que faz a fixação do nitrogênio é fixadora. Então, a gente tem aqui exemplo. Por exemplo, um exemplo da que faz a nitrosação, no caso do amônio para o nitrito, é a nitrosomonas. Elas são as bactérias, uma das bactérias que são as que fazem, a nitrosação. Um exemplo das que fazem a nitratação é a Nitrobacter, tem um C aqui, acho que deu erro de digitação, mas é a que fazem a transformação do nitrito para nitrato. Gabriel, precisa decorar esse nome? Não, não precisa decorar esse nome, mas aí fica aí a cargo de sabedoria para vocês. Então eu tenho todo esse ciclo. Só que existe também bactérias chamadas de pseudomonas, que são aquelas que vão pegar o nitrato do solo e transformar ele de volta em nitrogênio na atmosfera. Isso chama-se desnitrificação. Se eu tenho aqui o processo de nitrificação, que vai pegar a amônia e transformar em nitrato, eu tenho o processo de desnitrificação, que vai pegar o nitrato e voltar ele na atmosfera como N2, no caso, o nitrogênio. Conseguiram entender todo esse percurso que o nitrogênio faz? Então, ele está em abundância na atmosfera. As bactérias presentes na raiz da leguminosa vai fazer o quê? Uma fixação desse nitrogênio e vai transformar ele em amônia. Um exemplo de uma bactéria, a Rhizobium, ok? Essa amônia vai ser transformada em amônio por uma bactéria. Esse processo é chamado de amonização. Depois, o amônio vai ser transformado em nitrito. Esse processo é chamado de nitrosação. Depois, o nitrito vai ser transformado em nitrato. Processo chamado nitratação. E aí, a planta vai conseguir pegar, através da raiz dela, ela vai fazer uma assimilação desse nitrato. Ela vai pegar o nitrato para ela. E pegando o nitrato, que é uma substância inorgânica, não é orgânica, ela vai transformar em material orgânico, no caso a proteína, a ATP, o DNA e o RNA. Transformando em algo orgânico, os seres vivos, os animais, poderão se alimentar disso, retirar isso e absorver e conseguir fazer a assimilação do nitrogênio, no caso. Então, o que outro processo pode acontecer, Gabriel? Pode acontecer na decomposição, quando esse ser vivo, ele morre, ele devolve para a terra amônia. Então, a gente tem o nitrogênio. Se é um caso que veio para cá, chegou no animalzinho, como que esse animalzinho vai devolver o nitrogênio? Ele vai devolver através da decomposição. Decompondo, ele vai voltar a ser amônia, e de amônia ele vira amônio, de amônio nitrito, de nitrito nitrato, e aí ou ele vai ser pego pela planta, ou ele vai voltar a ser nitrogênio através da desnitrificação feita pelas bactérias pseudomonas. Ok, gente? Basicamente é isso o ciclo do nitrogênio. A parte complexa, a parte completa do ciclo do nitrogênio é essa, ok? Geralmente, no Enseja, no Enem ou em quer que seja, eles pedem muito o ciclo do nitrogênio, justamente pelo fato do nitrogênio ter em abundância na atmosfera. No Enem de 2019, se eu não me engano, ou 20, caiu uma questão que eu vou mostrar para vocês, que foi essa aqui. Eles colocaram o processo simplificado do ciclo do nitrogênio e colocou os numerozinhos, ó, esse processo aqui é o 1, esse processo aqui é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, e pediu para a gente nomear, no caso. Se eu não me engano, ele perguntava, tipo, qual é o processo que está na número 5, por exemplo, se eu não me engano. É por isso que, se você entende o processo complexo do ciclo do nitrogênio, quando cai o processo simplificado, você entende também. Então, eu sei que N2 é o quê? Nitrogênio. Eu sei que NH3 é o quê? Amônia. Eu sei que o NH4 é o quê? Amônio. Eu sei que o NO2 é o quê? Nitrito.
E eu sei que o NaO3 é o nitrato. Vamos conferir? NO3, nitrato, NO2, nitrito, amônio e amônia. Ok, já localizei o que é cada um desses. Então, eu sei que qual é o processo que transforma o nitrogênio em amônia? A fixação, que é feita por quem mesmo? Isso mesmo, pelas bactérias que estão presentes na raiz da leguminosa. Então, eu tenho aqui o processo de fixação, que é feito o nitrogênio transformado em amônia. Depois eu tenho a transformação de amônia em amônio, amonização. Fácil de lembrar, está relacionado com o nome dos dois. Depois eu tenho o amônio virando o quê? Nitrito. E para ele virar nitrito, eu tenho a nitrosação. E depois eu tenho o nitrito virando nitrato. Para ele virar nitrato, nitratação. E depois, o nitrato, para voltar a ser nitrogênio, o que acontece? Desnitrificação. Lembrando isso, você vai conseguir fazer qualquer exercício sobre o ciclo do nitrogênio. Gente, é basicamente isso. Muito, muito, muito obrigado por terem assistido. Espero estar ajudando vocês com essas aulas. Qualquer dúvida, manda mensagem no grupo ou deixe os comentários aqui. E é isso. Peguem o resumo aqui embaixo do vídeo e até a próxima.